Olá, nessa aula nós vamos ver os sistemas de comunicação industrial. Toda a programação em circuitos lógicos programáveis, sistemas automatizados, deve envolver uma extensa rede e segura para que se possa estabelecer toda a comunicação com os dispositivos e equipamentos de processo. Essa comunicação deve ser rápida, instantânea e efetiva, de tal modo que os engenheiros possam ter várias tomadas de decisão em tempo real. Por isso, é necessário que toda uma arquitetura e topologia de rede seja estabelecida para essa comunicação e, desse modo, tenha-se um efetivo controle de processos com base em tomada de decisão e arquitetura de rede. Espero que você aproveite bastante esse conteúdo. Bons estudos! Sistemas de comunicação industrial. Nessa aula nós vamos ver todos os protocolos relacionados ao sistema de comunicação industrial e de que modo essa atuação ela é tão importante para que os equipamentos e processos industriais possam operar de modo automático. Não basta que novos equipamentos e instrumentação sejam estabelecidos para o funcionamento desse processo. É importante que todas as atividades que estão inerentes, seja dos equipamentos, dos instrumentos, eles possam funcionar de acordo com um sistema de comunicação que seja autônomo e eficiente. Por isso que é importante estabelecer uma boa topologia de rede para que o sistema de comunicação ele possa ser efetivo. A gente não pode confundir o sistema de comunicação industrial com o residencial. O sistema de comunicação industrial ele apresenta muitos requisitos de segurança, muitos requisitos que envolvem a questão da informação e também a estabilidade do processo. Uma falha de comunicação na área industrial implica em grandes prejuízos e também, de uma certa maneira, faz com que se tenha certos transtornos na aplicação de processos industriais. Então, toda essa comunicação ela apresenta uma característica comum de fazer com que a informação chegue de modo efetivo, estável, segura e que essa comunicação possa ser abrangida por toda a organização de um modo com que se tenha informações não somente da operação, mas como também se tenha informações de processo. Comando e processo geram informações simultâneas. Então, por isso que esse sistema ele tem que ser o mais síncrono possível com a realidade, preferencialmente em questões envolvendo o tempo real. Então, o que nós vamos ver nessa aula? Nessa aula nós vamos ver uma introdução às redes de comunicação industrial, as operações com redes industriais, a caracterização de comunicação e todo um apanhado de conceitos que envolve especificamente a informação e a comunicação a todo momento, com a finalidade de tornar o processo estável, seguro e com informações a todo momento sendo sincronizadas nos ambientes industriais. Conceito de rede. O conceito de rede ele vai bem além da comunicação via cabo. Antigamente, os cabos apresentavam um amaranhado físico de rede. E isso muitas vezes acabava, de uma certa forma, tornando o custo operacional da rede muito elevado. Então, a arquitetura de rede era apenas estabelecida no comprimento e na comunicação que os cabos têm estabelecido tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente industrial. Porém, é importante nós entendermos o seguinte: é claro que hoje muitas comunicações de rede eles são estabelecidos ainda através de cabos, inclusive com a sua topologia, com a sua arquitetura bem robusta, mas devemos enxergar os cabos de um modo mais amplo, no sentido lógico.
é importante que todo esse desenvolvimento de redes ele possa ser efetuado de uma maneira a priorizar uma boa comunicação, uma estabilização de conexão. Então, boa parte dos dados devem circular de maneira rápida entre os equipamentos da organização. E quem vai fazer essa conexão? São as redes. Então, hoje em dia, com a incorporação das redes Wi-Fi ou wireless, elas ampliaram o seu uso, assim como as conexões via rádio, RF, por radiofrequência. E isso trouxe também uma gama de possibilidades de conexão entre dispositivos. O grande desafio das redes é justamente a compatibilidade entre os dispositivos. Então, muitos desses dispositivos, alguns funcionam via Wi-Fi, outros via cabo, outros via conexão por radiofrequência. Então, havendo a necessidade do gerenciamento de todos esses equipamentos e havendo também a necessidade da troca de informações entre eles, naturalmente é importante que, embora se tenha diferentes modos de conexão entre dispositivos, é importante que se tenha também uma rede em que os dispositivos são conectados e trocados informações entre si. Então, isso é muito mais importante do que o modo e a tecnologia a qual ele dispõe. A grande qualidade de redes que existem hoje no mercado envolve justamente a tecnologia do dispositivo a qual ele é construído. Atualmente tem se preferido dispositivos sem cabos, com conexões à rede Wi-Fi, justamente para que possa permitir ao operador a mobilidade e o controle de todas as operações possíveis. Com o advento, por exemplo, da internet das coisas, da indústria 4.0, muito da informação pode ser trocada via dispositivos celulares, computadores, tablets, notebooks. E isso não é diferente no ambiente industrial. Todo o gerenciamento ele é feito remoto e sob controle do gestor ou do gerente da área, que irá fazer o acionamento de informações, gerenciamento, controle, e também poderá dali, onde quer que esteja, saber como que está o andamento do processo. Esse conceito ele trouxe um paradigma um pouco diferente daquilo que hoje nós temos de mercado de trabalho, pois com o avanço das redes sem fio, o local de trabalho ficou ilimitado. Então, ou seja, em diferentes localidades, pessoas podem atuar diretamente no mesmo processo. Porém, é possível que isso seja feito apenas de modo em que haja um protocolo de redes, um ambiente de segurança de informação e também que se tenha estabelecido todos os critérios para que o processo seja o mais estável possível. Então, o grande desafio das redes, o que é? É justamente o compartilhamento da informação. No âmbito da automação, o compartilhamento de informações é extremamente importante para que se tenha um funcionamento efetivo de todos os instrumentos e informações relacionadas aos equipamentos de processo. Quando nós falamos de automação, nós temos que lembrar que nós estamos falando de acionamento, de dispositivos e também de coleta de informação. Então, tudo isso tem que ser gerenciado automaticamente, controladamente, para que haja uma estabilização de processo. O grande desafio das redes de comunicação é justamente a redução do tempo de delay, que é o tempo de acionamento e o tempo em que efetivamente o instrumento ele é acionado. Cada vez mais, a tecnologia ela tem se desenvolvido para que esse tempo de delay esteja o mais reduzido possível. E a partir daí a informação possa chegar mais rápido e mais efetiva. Essa é uma característica principal desse tipo de processo. Então,
Quanto mais rápido for a rede e a comunicação, menor é o tempo de delay, mais acesso à informação os gestores do processo terão acesso e, consequentemente, eles terão facilidade em obter informação de um modo mais efetivo. Então, o modo como a rede irá se comportar vai ser regido justamente por como ela está estruturada e como que a informação é projetada para que ela possa, de uma certa maneira, ser compartilhada. Então, todas essas informações, esses instrumentos, esse gerenciamento, ele deve ser estabelecido através de uma boa topologia de rede. Fora isso, não há a possibilidade de um bom controle, exceto informações desencontradas, instabilidade de processos ou, o que é mais perigoso ainda, né, a falsa informação de que um estado de processo pode estar e efetivamente o estado de processo na realidade é outro. Cada vez mais se tem necessidade de informações mais rápidas e mais confiáveis. Então, de uma certa maneira, quando isso ocorre de modo efetivo, tem-se aí uma estabilização de processos e, claro, se estabelece informações bem mais confiáveis do que uma topologia de rede que seja construída de modo equivocado. Existem alguns protocolos de rede de comunicação para garantir que a segurança da informação e a estabilização do processo ela possa ser efetuada. Uma dessas formas de comunicação são estabelecidas através de protocolos de acordo com a eletrônica de comunicação. Esses padrões eles são estabelecidos tanto pelo mercado como pelos institutos que regulam a internet e os protocolos de comunicação eletrônica. Atualmente, as redes de comunicação estão divididas em 3 pilares: Fieldbus, Ethernet e protocolos. Cada um desses itens de divisão de redes estabelece uma topologia diferente para a comunicação, cada uma delas com uma finalidade em específico, claro, também de acordo com a tecnologia correspondente. É verdade que não existe uma rede de comunicação efetivamente 100% correta, ou simplesmente uma rede efetivamente 100% segura. Normalmente se escolhe aquela ao qual se tem facilidade de controle e estabelece condições de acesso para criar acionamentos, obter informações, desenvolver processos e, através dessa topologia de rede, criar mecanismos para o controle e compatibilidade dos equipamentos que fazem parte do processo industrial. Então, grande parte desses protocolos não são selecionáveis. Eles já vêm com os equipamentos que fazem parte de toda a topologia de rede e comunicação do sistema de automação. Isso está associado e inerente ao aparelho que você adquire. Então é importante que, ao selecionar um determinado equipamento ou efetuar o dimensionamento de uma rede industrial, é importante que se tenha a opinião de um profissional devidamente especializado em topologia de rede e que este conheça os protocolos e as formas de comunicação para que não haja incompatibilidade dos produtos. Consequentemente, um dispositivo que não seja compatível, ele irá comprometer o sistema de comunicação. Então, esse é um detalhe importante a ser observado. Quando se faz a aquisição de um sistema de comunicação, normalmente o próprio fabricante já indica qual dispositivo que está relacionado a um determinado protocolo de comunicação. É importante se atentar a isso. Então, conhecer a topologia de rede e buscar a opinião de um profissional devidamente habilitado no processo de construção de rede fará com que você tenha a seleção de uma determinada forma de comunicação e, consequentemente, você pode ter o controle a ser estabelecido nesse processo. Independente do formato a qual a rede ela é estabelecida,
é importante que as redes de comunicação elas estejam dispostas para que elas possam processar o maior número de dados possível. Um dos grandes desafios da conexão de internet, principalmente a latina, a brasileira, são as velocidades e a infraestrutura brasileira. Em grandes corporações, normalmente são adquiridos links de internet dedicados, ou seja, pontos de redes que são exclusivos apenas para aquela organização, para que ela possa utilizar de modo efetivo e exclusivo, mediante um contrato de disponibilidade e também redundância. As redes dedicadas possuem justamente essa característica porque o volume de informações e a criticidade também da segurança das informações, ela acaba sendo relativamente elevada, e isso faz com que se tenha a obrigatoriedade de criar novos mecanismos, controlar o fluxo e o controle dos dados e também desenvolver uma infraestrutura que irá fazer parte de todo o regime de processamento de dados. Muitas vezes, equipamentos industriais não funcionam simplesmente porque a comunicação é inefetiva. Então, de nada adianta a seleção de um equipamento com memória, processador, robustez, estabilidade, se ele não for dotado de um sistema de comunicação efetivo. Então, quem for desenvolver um sistema de redes de comunicação industrial deve ter em mente que ele vai estar lidando com um elevado número de dados. Atualmente, a fibra ótica ela cumpre um papel extremamente importante para o desenvolvimento da comunicação industrial, muito mais do que a rede wireless e a de radiofrequência, uma vez que a luz é muito mais rápida do que as ondas que vão propagar no ar. Então, nesse caso, vale a pena um bom investimento em sistemas de rede para que o número de dados possa ser trocado de um modo cada vez mais amplo e efetivo e, consequentemente, isso possa levar à comunicação e à estabilização do processo. Somente a partir de uma boa topologia de rede é que é possível controlar a quantidade maciça de dados que a rede industrial exige. Diante disso, cada vez mais se faz necessário o uso da inteligência artificial para gerenciar sistemas complexos. Porque se estamos falando de um alto volume de dados e de informações, naturalmente significa que há a necessidade de gerenciar sistemas complexos, gerenciar sistemas de automação e deixar um ambiente que seja robustamente funcional. A inteligência artificial funciona através de processos de tomada de decisão. E isso é feito através de acionamento e funcionamento e acionamento através de sistemas de dados. Então não tem como utilizar inteligência artificial, ou seja, equipamentos eletrônicos e automáticos com capacidade de tomada de decisão, se a topologia de rede for extremamente precária. Então, isso faz parte do mínimo necessário para o desenvolvimento da infraestrutura. A infraestrutura controla todo o processo que envolve administração de dados. Então, o que vai tornar a possibilidade do uso da inteligência artificial no meio industrial é também o processo de comunicação. E não somente toda uma eletrônica, toda a tecnologia que vai ser desenvolvida para esse processo. Então, todo o processo tem que ser funcional. A partir do momento em que as informações são trocadas e estabelecidas a todo o momento, em todos os processos, na mão dos gerentes e dos administradores que devem ajustar as suas atividades para o controle e comunicação dos processos. Quando um processo de elaboração de uma rede industrial ele é construído
com a finalidade de cada vez mais aperfeiçoar a comunicação e a segurança da rede como um todo, inevitavelmente é necessário que se tenha precauções quanto à segurança da informação, quanto à violação de segredos industriais e quanto à questão da estabilização e controle das máquinas. Isso acontece através de implementação de firewalls, ou seja, medidas de segurança que vão impedir o acionamento das redes por forças externas não autorizadas. Um importante fato a se salientar é que protocolos rígidos de acesso e controle de usuários faz com que uma medida de segurança seja muito mais efetiva do que simplesmente um investimento em softwares de segurança. Uma rede industrial, ela não tem o mesmo protocolo que as redes residenciais. Elas possuem uma segurança muito mais detalhada, as redes são dedicadas, exclusivas para o acesso à informação e, consequentemente, a segurança da rede ela é garantida mesmo em situações onde haja acesso por muitos usuários. Aliás, isso é um ponto de atenção, né? Com uma boa política de acesso, é possível regular o controle de toda a operação da rede. Então, antes de mais nada, ao invés de efetuar aquisições caríssimas em sistemas de segurança, é necessário que a conduta das pessoas que fazem parte do gerenciamento da rede e o acesso aos sistemas seja o mais íntegra possível, que fique bem clara a política de segurança de informação da organização e também que se estabeleça critérios para acesso conforme a necessidade e operação do usuário. Muitos administradores de rede, muitas pessoas atuando nas parametrizações de configurações de rede, pode fazer com que o maquinário esteja fora de controle e não se tenha uma rastreabilidade de como a planta e os equipamentos eles são operados. Então, grande parte desses processos devem ser controlados e vigiados aí por sistemas de segurança altamente confiáveis, de tal maneira com que o processo esteja sempre seguro. As máquinas inteligentes, elas formam o que nós temos da indústria 4.0, né? Então, a comunicação industrial favorece a inteligência artificial, o desenvolvimento da tecnologia, e a partir daí se tem uma demonstração de comunicação e criação de processos voltados à área do desenvolvimento da tecnologia. As operações automatizadas, elas são interconectadas em rede e elas vão atuar de modo auxiliar no cumprimento das tarefas do dia a dia. A inteligência artificial, a IA, ela tem um papel fundamental nessa atividade. Como nós já comentamos, somente através de uma comunicação industrial efetivamente protocolar, limpa e estável, é que é possível fazer o uso da inteligência artificial. Um fato a se destacar é: a atividade da inteligência só vai ser possível se tiver tecnologia de comunicação disponível, não somente processamento, memória e robustez na eletrônica, mas também que tenha uma efetiva rede industrial. Somente através desses tipos de infraestrutura e tecnologia é que poderá se desenvolver aí todo um processo de comunicação e inteligência utilizada na indústria. A inteligência no meio industrial ela só vai se dar se tiver tomada de decisão a partir das máquinas. Então, todo o desenvolvimento só vai ser possível com acionamento rápido, troca de informações e principalmente fundamentos do gerenciamento. Esse é o critério principal para que se tenha redes industriais extremamente confiáveis.
As operações, elas atuam de modo simultâneo, nas mais diversas formas possíveis. Então, operações como, por exemplo, o sensoriamento e o controle, elas são determinadas para que o processo industrial possa estar sob a direção de variáveis, sendo essas variáveis podendo ser controladas através de diversos operadores com capacidade de tomada de decisão. Então, uma rede bem estabelecida permite com que o operário possa incluir comandos de sensoriamento e controle na planta industrial, ao mesmo tempo que um gerente industrial pode estar fazendo o download e o acionamento dessas informações através de relatórios, gráficos e controle de dados, e ele em tempo real possa saber em que estágio se encontra determinada operação, onde quer que ele esteja. Então, isso vai permitir com que ele tenha uma determinada capacidade de tomar decisão onde ele mesmo estiver. E não simplesmente ele terá que se deslocar até a fábrica sobre alta velocidade e, consequentemente, lá tomar ainda conhecimento da situação e somente aí tomar as decisões com base naquilo que ele está vendo. Enquanto, na verdade, se ele tiver essas informações antecipadamente, com certeza a tomada de decisão ela vai ser mais efetivamente decidida, e também os fatores de controle de uma possível gestão de crise poderão ser dimensionados e determinados de acordo com determinada situação. Então, vejam bem, a rede não permite somente um sistema de comunicação, e sim, como nós já dissemos, possibilidades de transição de dados para que os engenheiros, os operadores, os assessores possam ter mecanismos de tomada de decisão. Além do que, eles também possam medir a efetividade dos processos, identificando quais são os mais críticos, quais são os que estão dando mais problema, quais são os que estão causando mais rendimento, quais são aqueles que, de uma certa maneira, criam possibilidades para inovações. Então, toda organização hoje que não executa operações de modo simultâneo, ao mesmo tempo em que haja troca de informações, há um grande risco de ela ficar para trás no ambiente tecnológico. E aí, ela com certeza não resistirá por muito tempo. Então, toda tomada de decisão operacional hoje, no ambiente tecnológico, envolve reunião de toda a disciplina de tecnologia, as equipes, e é necessário que tenha uma infraestrutura de acordo com a capacidade do porte da organização. Então, quanto maior é o porte, quanto maior a complexidade do processo, mais necessidade de funcionalidades automáticas. E, consequentemente, a tomada de decisão ela tem que ser tomada muitas vezes por mais de uma pessoa. A execução de funcionalidade vai ser executada por mais de uma pessoa e, consequentemente, a troca e o volume de informações ele vai ser maior. Então, a informação aqui nesse ponto, ela tem um fator fundamental e estratégico para o gerenciamento do processo como um todo. Caso contrário, o processo tem uma leve tendência a entrar em colapso por falta de tomada de decisão. Por mais inteligência artificial que um processo tenha, ele por si só não tem autonomia de tomar decisões. Então, por isso que o controle ele é estabelecido através de funcionalidades e gerenciamento de processos. A operacionalidade das máquinas ela pode ser, de certa maneira, automatizada e sistematizada, também de modo interdependente. A tomada de decisão interdependente faz com que cada máquina tenha o seu funcionamento autônomo, porém dependente. Cada uma atua como um ser pensante. E a partir daí, quando há pouca interação com o homem,
ou quando ela resolve o problema de repetitividade em um processo, fazendo com que essa atividade possa ser executada de modo autônomo, nós dizemos que esse processo ele está automatizado. Quando funcionando em sistema interdependente, funcionalizando como um processo, nós temos o chamado sistema sistematizado. Então, as máquinas atuam de modo interdependente, de modo que, se ela parar, todo o processo não necessariamente precisa parar. Esse é o melhor processo que existe. Então, funcionando de modo independente, as características e condições de processo vão atuar de modo bem mais efetivo do que se fosse por sistemas que não são automaticamente operacionalizados. Então, a automação cumprirá o papel desde que se tenha um critério estabelecido para sistemas totalmente interdependentes. Então, por isso que a comunicação industrial, ela cumpre esse papel de auxiliar a operacionalidade interdependente, fazendo com que aquele maquinário não fique dependente somente de todo o processo, mas, consequentemente, ele possa estabelecer filtros de ação e possa ser controlado de modo efetivo. Os dispositivos, eles vão cumprir um papel muito grande, não somente do monitoramento, mas como também vão servir como importantes elementos de acionamento. Toda a parte de operacionalização e integração com a comunicação será feita através de indicadores. Os indicadores que são mensurados através de metas, através de controle, através de gestão, vão estabelecer norte e interoperacionalidade para que o acionamento desses equipamentos possa ser melhor gerenciado e controlado especificamente em todos os casos. Então, grande parte da comunicação é efetuada através de dispositivos. E aí você tem celulares, tablets, notebook, computadores, que, se permitindo pela organização manter o acionamento desses dispositivos através de acesso remoto, então é possível que esse sistema de comunicação, ele de certa maneira seja efetivo. Então é necessário que se tenha a garantia da gestão através do acionamento de dispositivos. Caso contrário, vai ser furada. Então, ganho de produtividade com lucratividade vem através de intercomunicação e compatibilidade. Então, só dessa maneira que vai ser possível efetuar esse controle. E esses dispositivos, eles são caracterizados de que maneira? Existe uma eficiência de protocolo que pode ser controlada a rede, tá? Então, o desenvolvimento da rede, ela se dá através de alguns requisitos essenciais que não somente elas vão estabelecer o conceito que vai nortear o desempenho da comunicação, mas vai contribuir para o desenvolvimento de uma tecnologia num ambiente fabril. Então, se estabelecendo critérios de comunicação, protocolos, onde essa transmissão de dados, essa velocidade de bits através de uma rede, de uma topologia de rede bem estruturada, isso faz com que a tomada de decisão ela também seja rápida. Então, o modelo de rede, ele vai estar muito associado a isso. Muitas vezes, alguns fabricantes aí, eles acabam, de uma certa maneira, imputando aí nos usuários, né, soluções mágicas que, de uma certa maneira, não é tão efetiva assim. E claro, no controle da gestão industrial, o que mais vale é o maquinário efetivo, o conceito explorado pelos profissionais que a gerenciam, né? Então, é a necessidade da tecnologia, a necessidade da decisão, a necessidade da informação é que vai fazer com que a aquisição da tecnologia seja necessária. E o protocolo, ele só vai ser eficiente se tiver alta taxa de transmissão de modo seguro, estável principalmente, e também tem aí uma taxa de transmissão bem interessante, de modo com que
se tenha uma estabilidade. Devemos lembrar o seguinte: nós estamos controlando variáveis de processo e não internet residencial. Quando estabelece variáveis de processo, na verdade você está controlando um equipamento industrial com base nas informações em bits. Então, por isso que tem a necessidade da estrutura de comunicação. Caso contrário, se você não tiver o desenvolvimento dessa estrutura, a sua interdependência acaba de uma certa maneira prejudicada. Então, por isso que se tem aí o desenvolvimento dessas novas tecnologias. Muitas vezes aí na gerência industrial se tem algumas acertos e alguns equívocos nesse campo. Aqui é um exemplo de uma estrutura Fieldbus, vocês estão vendo. Essa estrutura ela é composta por alguns elementos-chave, como, por exemplo, sensores, atuadores e também chamados fins de curso, são os elementos de controle final. Há um sistema de supervisório, que é um sistema de interface homem-máquina. E também você tem robôs, né, que no caso aí possuem uma certa autonomia, desde que parametrizado para isso. Botões e inversões de frequência que vão servir para o acionamento ocasional ou ajuste daqueles controles. E também softwares, né? Os softwares de monitoramento aí vão contribuir para que você tenha o gerenciamento desses sistemas, desses controles e a partir daí, com o status de funcionamento de cada um desses itens, é possível que você tenha o efetivo controle de cada um desses itens extremamente essenciais para a rede. Então, cada modelo de estrutura e topologia de rede tem a sua própria estrutura. Qual será utilizada? Vai ser aquela que efetivamente funcionar, ou seja, aquela que é adequada ao seu processo. Então, não adianta encontrar um modelo para tudo. Há a necessidade do estudo e do desenvolvimento para aquele determinado caso. Então, esse é, por exemplo, a da estrutura Fieldbus. Uma das maiores dificuldades hoje em dia é justamente garantir essa interoperabilidade entre os equipamentos industriais. Então, por isso que a topologia de rede aqui ela vai ser eficiente. Por quê? Como nós dissemos, você vai ter um processador para cada componente. E, consequentemente, como que ele vai tomar a decisão? Se não tiver comunicação, não adianta, né? Então, ou seja, não adianta um sujeito inteligente com um cérebro genial e ele não saber falar, né? Ou não ter qualquer outra forma de comunicação, por escrita, por sinais e etc. Então, de nada vai adiantar, ele não vai conseguir expressar aquilo que ele quer dizer. A máquina é a mesma coisa. Se você tem os equipamentos que são interdependentes, que vão resultar num produto, que vão resultar em gerenciamento, que vão resultar nos critérios de avaliação, gerar indicadores, gerar tomada de decisão, consequentemente não tem outra maneira de fazer a não ser através da interoperabilidade. Então, por isso que tem que se estabelecer um critério de uma boa topologia de rede de comunicação industrial. Somente a partir daí é que vão surgir necessidades de inovação, onde já é um ambiente de incertezas, a área industrial já é cercada por essas incertezas, né, por esses desafios do dia a dia, e a partir daí, da resolução desses problemas, é que podem surgir novos conceitos e sempre verificando a necessidade de compatibilidade. Então, toda necessidade de mudança ela vai vir através da demonstração de profissionalismo e incentivo ao desenvolvimento de novas áreas de conhecimento. Então, assim, somente dessa maneira é que vai ser possível operar novas formas de comunicação industrial, estabelecer novos conceitos, pensar em inovação, pensar em inteligência da comunicação e assim disseminar a indústria 4.0, tá? Então, hoje, a inovação na área industrial acaba, de certa maneira, sendo bastante influenciada por todos os fatores que, de uma certa maneira, vão contribuir para a criação e inovação desses processos. Então, cada vez que se pensa em inserir uma nova tecnologia, pense que cada uma delas vai ter que ter um sistema de comunicação efetivo.
Então, os senhores estão vendo na tela aí a bibliografia correspondente à unidade, a essa aula. E sempre a gente recomenda que você se aprofunde cada vez mais, né? Possa desenvolver aí novos raciocínios a partir da ideia de que o conceito de redes ele vai muito mais além do que uma discussão simples de comunicação. É necessário que a tecnologia ela possa ser desenvolvida e, consequentemente, os processos eles possam ser aí interoperacionalizados e controlados com gestão à distância. Nessa aula você teve a oportunidade de ver como que a comunicação industrial é efetuada através de redes. Você viu como que funciona o protocolo Fieldbus e como toda essa estruturação faz parte de toda uma cadeia de informação que envolve equipamentos, processos, pessoas e tecnologia. Desenvolver cada vez mais essas redes faz com que tenhamos bons processos industriais, velocidade na tomada de decisão e o controle efetivo dos equipamentos, uma vez que envolve segurança e também boas práticas de produção. É importante que essa rede tenha uma segurança criptográfica estabelecida com protocolos, pois, diferentemente de uma rede doméstica, as redes industriais possuem uma alta capacidade de transmissão de dados, e esses dados são perfeitamente estratégicos para o controle do processo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Bons estudos!